Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Quando uma pessoa demonstra um compromisso com o reino de Deus, desfrutará de muitos benefícios. Um desses benefícios é o discernimento divino, que é o que veremos hoje. Ou seja, que quando você faz com que o reino de Deus seja prioridade na sua vida, uma das coisas que Deus fará por meio do Espírito Santo é que Ele te dará visão. Falo sobre uma perspectiva de reino com discernimento para tomar decisões, que não só será de bênção para mim nessa era, mas também depois de terminar esse mundo, quando acabar nossa vida e entrarmos ao reino dos céus. Já vimos, uma e outra vez, justamente isso. Como de uma forma reiterada, o Messias ensinava sobre o reino de Deus, para que possamos entender quão vital e importante é a verdade do reino para a nossa vida. E se não estamos totalmente comprometidos com o reino de Deus, não tomaremos boas decisões, nem teremos discernimento para entender o que se passa em nossas vidas e como responder a isso. Dito isso, peguem suas Bíblias e me acompanhem ao livro de Mateus, capítulo 13. Livro de Mateus, capítulo 13. Muitas vezes, vemos no Novo Testamento, bem seja quando Paulo falava, ou o Messias, ou algum apóstolo, e vemos que a ênfase está em como sermos salvos. Às vezes, utilizamos a palavra justificação, como encontrar o perdão dos pecados pela graça de Deus, para que possamos entrar ao reino de Deus. Mas há outras passagens das Escrituras que não tratam de como ser salvo, mas como viver uma vida obediente. Como viver de tal forma que traga honra e glória a Deus, cumprindo seus propósitos e estando comprometido com as coisas que Ele diz que são importantes. E a única forma de fazer isso é com discernimento, que é o dom do Espírito Santo. Notem o que ele diz aqui em Mateus 13, versículo 47. De novo, o reino dos céus é como uma rede. Aqui não vemos que é mencionado qualquer tipo de rede, mas se trata de uma rede de pesca, a qual um pescador lançaria ao mar. E disso é que se trata esse exemplo. Vejamos novamente nosso texto, versículo 47. De novo, o reino dos céus é como uma rede, que tendo sido lançada ao mar, recolhe todo tipo de peixes. Assim que, aqui vemos que Deus está fazendo algo. Está nos ensinando que na vida nós recolhemos coisas. E se vamos fazer sua vontade, fazer o que Ele quer que façamos, devemos ter esse discernimento, como veremos no momento. Essas coisas são recolhidas. E quando a rede está cheia, é levantada e colocada na beira do mar. E o que acontece? Seguimos lendo. Os pescadores se sentam e recolhem o que é bom dentro da cesta. Aqui está a chave. Para recolher as coisas boas, ele tem que saber o que é bom e o que não é bom. E não se pode deixar ao seu próprio conhecimento, sua própria perspectiva. Para discernir o que é bom, é preciso escutar o Espírito Santo, o que ele diz.
Só quando está comprometido com as coisas do reino, só dessa forma terá a habilidade para discernir e recolher aquelas coisas que são boas e separá-las em cestas. Seguimos lendo. Mas as coisas que estão corrompidas, vemos isso. Existem dois tipos de coisas, simplesmente. Estão aquelas que são classificadas aqui como boas, ou seja, coisas que estão relacionadas com a vontade de Deus. E as outras coisas, a palavra aqui significa que estão corrompidas, significa que estão apodrecendo, que não irão durar muito tempo. Essa é a situação. Na vida, você está se esforçando, trabalhando e fazendo coisas. Mas o problema é que a vasta maioria das pessoas está se esforçando, trabalhando, obrando e se consumindo por coisas, perseguindo, focando seus desejos em uma situação determinada para poder cumprir o que querem para realizar os seus objetivos. Mas esse é o problema. Com muita frequência, para a grande maioria das pessoas, o que estão perseguindo, o que têm em suas mãos, são coisas que estão apodrecendo. Coisas que realmente não vão durar e que não têm nada a ver com o reino de Deus. E, portanto, o que Paulo diz a respeito disso? Ele diz em Coríntios, capítulo 3, que as pessoas que pensam assim, sem discernimento, sofrerão uma grande perda. Essa é a verdade bíblica. Quando você estiver diante de Deus no dia do juízo, e veremos que o juízo sempre estará fundamentado nos ensinamentos do Messias, é muito triste, é infeliz, é um erro arraigado numa forma de pensar equivocada. Quando as pessoas não pensam no juízo dizendo, chegou a graça de Deus e já não haverá juízo. Isso é uma mentira. Sim, com certeza, teremos um dia de juízo que virá. E se você tem discernimento, se você tem mentalidade de reino, esse dia de juízo não será um dia de perda, mas de recompensas. Será um dia para receber. Mas para quem toma decisões mundanas, não decisões de reino, mas mundanas, esses indivíduos sofrerão perdas. Esse será o pior dia para eles. Um dia que os conduzirá a uma eternidade de algo. Do que seria? Seguimos lendo. Alguém que tenha discernimento recorre às boas coisas em cestas, mas aquelas coisas corrompidas as joga fora. E aqui a ênfase está no fora. Seguimos lendo aqui o versículo 49. Assim será no final, quando chegar esta era, ao seu fim, a sua conclusão. Assim será no final dos tempos. O que acontecerá? Os anjos sairão e separarão os maus dos justos. Ouçam isso. Vemos que há duas classes de produtos. Aqueles que são bons, conforme a vontade de Deus, e aqueles que estão corrompidos, que não têm uma qualidade duradoura, que apodrecerão e se perderão para sempre. Não construa sua vida perseguindo coisas que, segundo a perspectiva do reino, são lixo. Estão nesse estado de putrefação. Não durarão. Da mesma maneira, ele diz que no final dos tempos, na consumação desse mundo, os anjos sairão e farão algo. O que as Escrituras dizem? Esses anjos, você pode acreditar que eles terão discernimento, e eles separarão os maus dos justos. E aqui está a chave. Só há duas possibilidades. Por um lado, está aquilo que é mal. O que é algo mal? Que está em conflito com Deus. E está aquilo que é justo. Biblicamente falando, vemos que a justiça é o resultado da fé.
Vemos que, por exemplo, no livro de Gênesis, vemos também Paulo enfatizando isso no livro de Romanos, nos capítulos 4 e 5. Mas aqui está outra verdade importante. Vemos uma relação entre a justiça e a manifestação da glória de Deus. E quando a glória de Deus é manifestada, aqui está a chave. Coisas boas e bênçãos acontecem. Os anjos sairão e estarão de pé. Só duas possibilidades: aquilo que está corrompido, que é malvado, e aquilo que é justo, que está relacionado com o reino. Vamos ler agora o versículo 50. Aqui diz: e eles os lançarão na fornalha. Essa é claramente uma referência ao juízo. Há um juízo literal. Aqueles que estão corrompidos, aqueles que são malignos, aqueles que não são parte do reino de Deus, o que vai acontecer com eles? Os anjos os reunirão e os lançarão. Onde? Os lançarão na fornalha de fogo ardente. E o fogo, com muita frequência, tem a ver com o dia do juízo de Deus. E esse juízo não é por um tempo determinado, mas é para sempre e sempre. Por isso, passará a eternidade em um desses dois lugares, ou seja, no meio de um fogo eterno ou no reino de Deus. Posso te dizer uma coisa, sem temor e sem a menor dúvida. Eu sei que isso é um fato. Não haverá ninguém que entre ao reino dos céus, que se arrependa de estar ali. E não haverá ninguém que esteja experimentando esse juízo de fogo que sofra eternamente, com grande arrependimento, por haver tomado uma terrível decisão, por ter rejeitado a mensagem do Evangelho, por não ter tido mentalidade de reino e ter amado o Rei desse reino, o Messias e Yeshua, Jesus Cristo, o ungido. E por que ele é o ungido? Porque foi enviado por seu Pai Celestial para nos dar a salvação, para entregar sua vida, de maneira que possamos ter vida eterna. Assim que haverá pessoas que serão lançadas à fornalha de fogo ardente. Onde haverá? Qual será seu destino eterno? Daqueles que não tiveram discernimento e que não tiveram mentalidade de reino. Esse será o choro e o ranger de dentes. É interessante porque ranger de dentes está em modo definitivo. O que isso significa? Bem, essa modalidade definitiva significa que há um ranger de dentes específico, associado com o juízo eterno de Deus, e você não vai querer ser parte disso. Bem, avancemos ao próximo versículo. E Yeshua lhes disse: vocês entendem essas coisas? E deixe-me dizer que você necessita entender essas coisas. Essas coisas devem ser o fundamento da sua vida. Por isso ele disse a eles: vocês entendem essas coisas? E eles disseram: sim. E prestem atenção à seguinte palavra. Se você está usando uma tradução com base em um texto grego defeituoso, a palavra não estará ali. Mas se está usando uma tradução baseada no texto grego apropriado. Não é somente sim, mas sim, Senhor. E aqui está a chave. Quando uma pessoa tem mentalidade de reino, reconhecerá a Yeshua, a Jesus como Senhor. E ele se converte no centro de sua vida e seu objetivo é servi-lo, agradá-lo. E sabe o que é o maravilhoso disso? Que quando você o faz, o resultado será gozo. Gozo nesse mundo, mas ainda mais importante, gozo na eternidade. Por isso lhes pergunto, vocês entendem essas coisas? Essas coisas que têm a ver com o reino? E eles responderam, sim, Senhor. Versículo 52. Por essa razão, todo escriba, prestem atenção a isso. Os escribas, na sua maioria, não temos tempo para aprofundar em quem eles eram.
mas eram experts nas Escrituras. E se você é um expert nas Escrituras e está adequadamente treinado, entenderá as coisas do reino. Recordem, já falei sobre discernimento desde o princípio, e aqui está a origem, as bases dessa doutrina de discernimento e mentalidade de reino, porque dizem, por essa razão, todo escriba que está treinado no reino dos céus é semelhante a um homem, não a qualquer homem, mas a um homem que é o dono de uma casa. Esse homem se refere ao dono de uma casa, mas entendam sua implicação. Significa alguém que tem autoridade. É dono de algo. E ao ser dono de algo, tem uma responsabilidade e autoridade. E o que esse homem faz? Notem o seguinte: é semelhante a um homem, o dono de uma casa, que tira do seu tesouro. Essas são suas possessões, tudo o que tem. Ele tira do seu tesouro o novo e o velho. É muito importante que entendamos o que está sendo dito aqui. Ele tem discernimento para diferenciar o novo, e, por certo, se você estuda bem o Apocalipse, encontrará algo que é verdade não só ali, pois é referido de forma clara nesse livro, mas também é ensinado em outros lugares, como em Jeremias 31. Essa palavra novo está relacionada com o reino. E a palavra velha está relacionada com o mundo. Assim que o que nos diz é isso, que todo escriba, toda pessoa que entende a palavra de Deus, que foi treinada, como diz, treinada no reino de Deus. Se trata de uma pessoa que logrou, possui esse dono, e é capaz de tirar de seu tesouro e discernir entre aquilo que é novo, relacionado ao reino, daquelas coisas que se relacionam com o mundo. Ele tem discernimento. Vejamos agora o versículo 53. E aconteceu que quando Yeshua terminou essas parábolas, e recordem que as parábolas são mensagens que contêm sabedoria, uma curta declaração que está cheia de uma sabedoria que deveria governar sua vida, dirigir sua vida. Assim que aconteceu que, quando Yeshua completou essas parábolas, ele se foi, se retirou dali. E ao chegar, prestem atenção, ao chegar em sua própria região, essa é a área de sua infância, de onde ele veio. Por isso, ao chegar à região de onde ele veio, começou a fazer algo. Diz que ele estava ensinando. E preste muita atenção. A gramática aqui está no modo imperfeito. O que isso significa? Que veio ensinando no passado e está ensinando no presente. Mas este ensinamento já não continuará. Chegará ao seu fim nesse tempo. Entendam isso. As coisas têm um final. Essa é uma oportunidade para que você possa fixar teu olhar na palavra de Deus, ler as Escrituras. Não é sempre que você terá essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus e responder a ela. Aproveite essa oportunidade. O que ele fez? Estava ensinando a palavra de Deus nas suas sinagogas, de maneira que, prestem atenção, eles estavam assombrados. Escute o que dizem. Eles tinham ouvido pessoas pregarem anteriormente. Cada dia na sinagoga se davam aulas, se estudava a palavra de Deus, se compartilhava e se ensinava a revelação das Escrituras. Mas quando Yeshua o fez, diz que eles estavam, e essa é uma palavra muito poderosa e significativa, eles estavam assombrados e diziam: de onde esse tirou isso? É muito importante isso. Eles estavam desconcertados. Eles têm uma pergunta:
De onde? Qual é a fonte da qual ele tira tal sabedoria e tais poderes milagrosos? Ele é capaz de fazer tantas coisas diferentes. Sabemos que ele pode fazer tudo, mas aqui nesse contexto nos fala sobre a diversidade do seu poder para fazer qualquer tipo de milagres. E fazem outra pergunta. Vejamos o versículo 55. Não é esse? E uma e outra vez, e Yeshua é nomeado aqui de esse. Por quê? É uma palavra que o coloca como alguém único, que é diferente de todos os demais. Por isso se perguntam, não é esse o filho do carpinteiro? Não é sua mãe Maria? Seus irmãos não são Jacó, Tiago e José, e Simão e Judá? E suas irmãs não estão todas conosco? Final do versículo 56. Fazem a mesma pergunta novamente. Portanto, de onde esse tira todas essas coisas? O reconheceram. Ele é único, é diferente. Nunca tinham ouvido alguém compartilhar as Escrituras como ele o faz. Estavam maravilhados com ele e começam a elaborar essas perguntas. De onde ele tira tal sabedoria? De onde ele tira seus poderes? E está no plural. Milagres que ele fez. Qual é a fonte disso? E já sabem que só há uma resposta. Uma que identifica quem é ele. Sim, no sentido físico, no sentido terreno. Ele é o filho do carpinteiro. Mas a sua identidade, ouçam bem isso, ele é Deus. E para sempre será Deus. Isso nunca muda. Completamente homem. Completamente Deus. Ele é o Filho de Deus Altíssimo. Isso fala da sua divindade. De onde vem seu poder? De onde vem sua sabedoria? Vem de Deus, o que se relaciona com sua identidade. E escutem algo que é muito difícil de entender. Se me perguntam quais são as bases para essa dificuldade, lhes direi as bases antes de lhes dizer qual é a dificuldade. Em outra localidade, estive ensinando sobre o livro de Êxodo, e ali Deus fala a Moisés sobre os filhos de Israel, Eshei Orf, que significa duros de servir, que eles são pessoas duras de servir. Mas não sejamos tão duros com o povo de Israel, porque todas as nações são duras de servir. Todas as pessoas tendem a ter um problema com o orgulho. Todos tendemos a ser egoístas. Mas no caso de Israel, simplesmente era algo muito visível. Por quê? Porque a palavra de Deus foi dada a eles. Todos temos essa tendência de não querermos nos submeter à vontade de Deus. Mas eles perguntaram, não conhecemos sua família? Sabemos que seu pai é o carpinteiro, José. Sua mãe Maria está conosco. Também conhecemos seus irmãos, Jacó, José e Judá. E conhecemos suas irmãs que estão aqui conosco. Portanto, vejam o versículo 56, no seu final. Portanto, de onde esse tira todas essas coisas? E sabemos a resposta, de Deus. Mas notem o que eles disseram. Versículo 57. E eles se sentiam ofendidos por ele. Essa palavra é uma palavra única. A mencionei em muitas ocasiões porque se refere uma e outra vez no livro de Mateus. É uma palavra para escandaloso. Por um momento, coisas más acontecem. Há coisas que podem trazer resultados embaraçosos e façam com que você se sinta envergonhado. Mas isso vai mais além. Isso é escandaloso. E pensem por um momento sobre todos os maravilhosos milagres que ele realizou na Galileia. Como ele abençoou e ajudou as pessoas. Amou aquela gente.
E como eles estão? Quando eles notam o quão singular ele é e que provém da sua mesma região, se sentiam ofendidos. E o que isso nos recorda? Se você é um bom estudante da Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, saberá quão duro foi para os filhos de Jacó aceitarem seu irmão José. Os sonhos que ele recebeu, a revelação e como Deus o quis usar. E isso é o mesmo que vemos aqui, uma rejeição por parte daquela gente que literalmente o conhecia melhor. Por quê? Por ciúmes, por orgulho, por essa dureza de servir. E, portanto, uma vez mais, versículo 57, eles estavam ofendidos por ele. Mas Yeshua lhes disse, isso não os surpreendeu, nada os surpreende. Lhes disse, não há profeta sem honra, ou seja, um profeta só carece de honra onde? Exceto na sua própria terra, na sua própria região. São essas pessoas que, devido ao orgulho, aos ciúmes, que não querem recebê-lo. É o que vemos aqui. Eles deveriam estar agradecidos, deveriam estar emocionados e alegres que Deus o esteja usando, que Deus o tenha chamado para não ser apenas um profeta, mas o profeta, aquele de quem falou Moisés, quem certamente é Redentor, o Salvador, o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, o próprio Messias. Por isso diz aqui, só na sua própria terra que um profeta carece de honra, e na sua própria casa. Aqueles que melhor o conhecem, e portanto, último versículo, versículo 58, e por essa razão, já veremos qual razão, diz, e não fez ali. Por que a palavra ali é tão importante? Porque ali está relacionada a essa terra, ao seu lugar de origem. Ali não fez muitos milagres devido à sua falta de fé. E falta de fé significa que eles se opuseram a crer. Estavam convencidos devido a esse orgulho e esse ciúme. Não permita que esse orgulho te faça perder o discernimento de reino. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.